Senhor, vai comigo, fazer igual Moisés. Senhor, se tu não fores comigo, não me faça sair daqui do rio. Uma honra muito grande, obrigado, pastor Jarmuth Jordão, por me permitir estar aqui. Eu lhe conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos lhe veem. Muito obrigado, louvo a Deus pela sua vida. O que falaram do Senhor não era verdade, o Senhor foi além do que falaram. Muito obrigado pelo carinho com que o Senhor me recebeu, pela maneira leve, sorridente, que permite com que um convidado se sinta em casa. Muito obrigado. Quero agradecer também ao pastor Joe, que é tão gente boa que seria um Joe outro mundo. Gente boa demais, é ou não é? Bem, eu conheço há 2 dias, mas eu já pude ter essa impressão. Obrigado também, pastor Joe. Muito obrigado, Juvenal, por esse convite, apesar do desafio, mas muito obrigado pelo convite. Tem se tornado um amigo, já tínhamos conversado antes sobre outros assuntos, me foi apresentado pelo pastor Isaías. Prazer muito grande conhecer você, conhecer o Michel, a sua esposa Fran, que Deus continue lhe usando, lhe abençoando. Foi muito bom encontrar aqui o meu cunhado Leandro, pastor Leandro Alves, minha irmã Ariadne Lobo, parte da Alcateia, já vou avisando, está vindo para cá, mas recebam bem os lobos. Geralmente o pessoal afugenta lobo, mas eu já estou aqui fazendo um network com o pastor para receber essa galera. Muito obrigado ao Ted, conheci o Ted, uma bênção da mídia. Também encontrar aqui o pastor Clóvis, que me recebeu com muito carinho e me prometeu que na próxima vez que eu vier, ele vai mostrar o que é uma costela no bafo. E ele gosta muito do serrote, ele é do serrote e é do martelo também, que bate. Prazer de conhecer a sua esposa também. Muito bom ter o contato aqui com o Paulo, com quem não via há 24 anos, colega de turma da Escola de Especialistas de Aeronáutica lá em São Paulo. Foi muito bom, Paulo, te encontrar e saber que você está além das fronteiras. Deus continue lhe usando, você e a sua família poderosamente. Eu gostaria de também fazer menção aqui, parabenizar, pastor, a irmã Daniele, a secretária. Há pessoas e pessoas, né? Há profissionais e profissionais, mas a irmã Daniele faz um trabalho de excelência. Eu não sei, eu não estou vendo ela por aqui, eu não sei se ela está aqui. Lá está ela. Muito obrigado, parabéns. E ela não me pediu, não me deu dinheiro para fazer isso. Eu estou fazendo de maneira espontânea. O senhor tem uma secretária exemplar. Aquilo que eu imaginaria, que eu gostaria que uma secretária tivesse, ela tem. Como não sou pastor de igreja e sou de longe, não tem nem como perder a secretária, né? Se eu poderia me dar teu currículo, né? Na minha mão, eu pago mais. Deus continue te abençoando. Não conheci seu esposo, mas espero poder conhecê-lo em breve. Amados, bem, tendo dito isso, ontem estive aqui, foram 2 dias apenas, mas que dias abençoados. Eu vim para cá, a gente no Rio de Janeiro, sou pastor e nas horas vagas sou militar. Além de ser pai, filho, minha esposa, linda, veio comigo. Eu estava prometendo trazê-la aqui já há algum tempo. E antes estávamos conversando sobre mimo. Deus me deu um mimo. Vou te levar lá para Curitiba. Eu queria trazê-la a Curitiba só para ir no Costelão do Bacaxeri. Também não é mexã não, tá, irmãos? É porque eu conheço só lá, perto do Sindacta. E eu queria trazê-la aqui porque ela gosta muito de costela no bafo. E aí Deus pega e vou te levar então para Curitiba fazer minha obra. Já que você vai fazer a obra, aproveita e leva ela para conhecer o Costelão. E ela veio. Minha esposa também é diretora de escola no Rio de Janeiro. Irmãos, imaginam como é que é a diretora de escola do município. E ela veio comigo, a minha princesa, está aqui, linda. Casamos, eu tinha 20 anos de idade, ela tinha 17. Eu não dei mole, falei, vou aproveitar logo. Eu orei muito, ela orou pouco, agora vai ter que me aturar. Obrigado, meu amor, por você ter vindo. É a melhor companhia que eu poderia ter em viagem, até porque viajo muito. Bem, abra sua Bíblia, meus amados, em Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Bem, o tema que estamos tratando aqui no Alicerçados da Palavra
na palavra é mordomia cristã. E estamos tratando com ênfase a excelência do servir. E geralmente eu fui líder de jovens por muito tempo, fui líder de departamentos. E como líder de jovem, eu sempre fazia congresso, e quando eu convidava um pastor, eu lhe dava o tema, e eu esperava que o pastor atendesse ao tema, porque quando um grupo de jovem, um grupo qualquer, um departamento da igreja, um dos grandes departamentos, como o pastor Jamute colocou, ele ora, e Deus dá um tema para ele, e nesse caso um tema dado pelo nosso pastor Silas, é porque Deus tem algo a trabalhar sobre aquele tema. Então, por ser também militar, eu procuro me manter dentro daquela missão que me foi proposta. E o interessante é que o tema seria baseado nesse livro. Eu fui ler o livro, obviamente, já o pastor Silas apresentou, um tema curioso, a defesa de Marta, ela escolheu servir. O pastor falou que ele inverteu, o título, e ficou muito apropriado, a defesa de Marta. Bem, ao ler o livro, eu fui surpreendido positivamente por uma literatura que faz com que você saia do plano bidimensional de uma leitura e você entre no universo do escritor, que te leva até o período de Jesus em Betânia, na casa de Marta, e descobrir uma pessoa interessantíssima que é Marta. Dentre as personagens bíblicas, interessantemente, nós estamos tratando de personagens hoje, no trimestre da Escola Bíblica Dominical, ou melhor, da Escola da Palavra, da EDP. Não sei se Marta está dentre os notáveis, mas hoje deveria estar, na minha opinião. Amados, eu tenho personagens que para mim são destacáveis na Bíblia. Uma delas se destacava, agora são duas. Marta, porque li esse livro. Quem não leu ainda, eu gostaria de convidar a você a uma leitura. Não se preocupe, você não vai conduzir a leitura vai conduzir você, porque foi assim que eu me senti na leitura desse livro, e parabenizei já o pastor pela maneira tão fácil e fluida de escrever, que faz com quem ler o livro entenda como ele defende quem é Marta e o que ela representa no conceito de servir ao Senhor. Bem, ontem foi uma palestra e o tema foi: mas Marta escolheu servir. É uma frase que está dentro do livro, uma afirmativa feita pelo autor, o pastor Jarmuth, no livro. Ele colocou na página 111, no segundo parágrafo, que Maria escolheu ouvir, mas Marta escolheu servir. E ali eu falei de chaves para a excelência do servir. Hoje eu vou falar sobre a segunda pessoa que para mim se destaca dentre as personagens belas da Bíblia. E esse personagem é Josué. Então, ontem o tema foi: mas Marta escolheu servir. O tema hoje é: mas Josué escolheu servir. Impactos de quem escolhe servir ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, se você já tem aberta, capítulo 24 de Josué, verso 14 e 15. E assim diz Josué ao povo de Israel: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Eu vou repetir: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Não é servir de qualquer maneira, ele adjetiva o serviço aqui. Ele leva para o nível da excelência. Ele diz: servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor.
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Veja que se a gente pudesse fazer aqui o destaque de uma palavra que surge muito aqui nesses 2 versículos, a palavra é, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ponto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É como se esse eu e a minha casa, esse ponto ele dissesse assim: mas, não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O contexto é que Josué já está avançado em idade. Parte, ou quase que na totalidade, os israelitas já tinham possuído a terra que Deus havia prometido, que era a terra de Canaã. Josué então, já na sua idade um tanto avançada, depois de muitas experiências que eles passaram pelo deserto, pela experiência que Josué teve junto ao lado de Moisés, pela experiência que o povo teve na entrada da terra prometida, das maneiras milagrosas, não apenas antes da terra prometida no deserto, mas também depois de ter entrado, as batalhas, as guerras, tudo que eles passaram. Deus havia cumprido a promessa que ele havia feito de tirar o povo do Egito e levá-los para uma terra que manava leite e mel. Josué então percebe na sua experiência de alguém que servia a Deus, ele percebe que o povo estava começando a gostar da cultura do ambiente. O povo estava começando a se misturar com os cananeus. E não era essa a proposta que Deus havia colocado para o seu povo. Não, aquele era o povo que iria representar Deus aqui na terra. Pro povo através do qual viria uma linhagem de uma promessa feita por Deus a Abraão, que através de Abraão, ou nele, em Abraão, na semente de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. E ele estava falando nesse momento a respeito daquele que haveria de vir, Jesus Cristo, que religaria a humanidade, ou a semelhança, a aparência do homem, àquele que o criou, o próprio Deus. Josué percebe que o povo estava começando a ficar muito mais parecido com os cananeus, do que deixar os cananeus parecido com os filhos de Iavé. Então, na sua experiência, no capítulo 22, ele chama primeiro as 2,5 tribos de Israel, que estavam do lado de lá do Jordão. E em poucas palavras ele diz: olha, não permitam que a idolatria entre, não permitam que vocês percam de vista a essência do que nós somos. Vão em paz para a casa de vocês e eu os abençoo, mas por favor, não deixem de ser a essência que Deus chamou que vocês fossem, o propósito para o qual Ele chamou a todos nós. No capítulo 23 ele chama então os líderes de todas as tribos de Israel. E então ele começa a dizer: olha, vocês são os líderes, parafraseando. E eu quero pedir e consinto a vocês, eu já estou velho, eu não vou durar muito tempo. Então, por favor, não permita que Israel saia do trilho que foi desenhado para que nós andássemos por cima dele. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos o povo de Israel. Nós somos a semente de Jacó. Há uma promessa através de nós a ser cumprida. Então, por favor, não permita que o povo se vá. Não permita que o povo se desvie. Não afaste as palavras de Deus da boca do nosso povo de maneira nenhuma. No capítulo 24, ele agora chama o povo. E ao chamar o povo, ele trata de uma maneira mais lúdica. Como era um grupo heterogêneo, havia príncipes, mas também havia pessoas de menos compreensão ali, talvez. E ele agora usa exemplos. Ele começa a dizer: povo, olha o que Deus fez por nós. Chamou nosso pai Abraão, lá da terra de Ur, trouxe para cá, para um local onde não chovia. Tirou ele da Mesopotâmia, onde havia água, e trouxe para uma região desértica, região do Negueb, mas aqui nos fez prosperar. Fomos para o Egito. Lá no Egito, ele enviou Moisés, nos tirou de lá,
fez milagres no deserto. Vocês se lembram das águas de Mara, que eram amargas, mas Ele as tornou doce para nós? Se lembra quando não tinha como beber nada? Moisés então apenas tocou a rocha e saiu água. Veja como os milagres aconteceram. Olha o que Deus fez ao longo desse período, como entramos aqui, como Deus nos entregou em nossas mãos e fez grandes coisas por nós. Então, portanto, não se esqueçam desse Deus, porque somos servos desse Deus. Então, quando chega no versículo 14, ele começa a dizer: olha, é como se ele estivesse percebendo que o povo estava mudando o projeto. E deixe-me abrir um parêntese, nós estamos no século 21. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Deus nos chamou para impactarmos o Brasil. Deus nos chamou para sermos referência em todas as eras, até que Jesus volte. É como se essa palavra servisse para hoje. Não percam de vista que nós somos servos e fomos comissionados por Ele. Não é o mundo que precisa entrar na igreja, mas nós precisamos fazer com que o mundo conheça quem de fato a igreja é. Quem é a igreja? É aquela cujas portas do inferno não prevalecem contra ela. Essa é a essência. Não esqueça da sua essência. Então ele diz: olha, eu não sei quanto a vocês, se vocês querem servir a um Deus, aos deuses dos nossos antepassados, aos deuses pagãos, vocês que sabem. Se é difícil para vocês servir a um Deus que promete e cumpre, servir a um Deus que nos faz vencer as batalhas, se é difícil para vocês, então sigam os deuses pagãos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O interessante é que a vida é feita de escolhas. Josué era um gigante espiritual, um gênio militar. Em Provérbios, no capítulo 24, 26, ele diz assim: olha, reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde anda. Existe um filósofo francês chamado Albert Camus, que ele diz que a vida é a soma de nossas escolhas, ou seja, a vida é feita de escolhas. Pablo Neruda, um Nobel em literatura chileno, ele disse que você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro de suas consequências. Quando então Josué diz: eu e a minha casa seremos, enquanto vida, serviçais do Senhor. Ele não disse eu, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, analisando a vida de Josué, razão pela qual ele é uma das figuras mais destacáveis na Bíblia para mim, eu pude encontrar registrados, não são elucubrações da minha mente, mas registrados na palavra, pelo menos 5 impactos sobrenaturais na vida de quem escolhe servir ao Senhor. E o primeiro impacto é que a nossa escolha em servir ao Senhor determina o nosso futuro. Repita comigo: a nossa escolha em servir ao Senhor determina o nosso futuro. Em Números capítulo 13 e 16, Deus fala para que Moisés enviasse espias até uma cidade. E ele então começou a nomear todos aqueles 12 que iriam. Ele chamou o primeiro, o segundo, o terceiro, o penúltimo Caleb, e o último, ele diz que era Oséias, filho de Num. Mas Moisés começou a chamá-lo de Josué. Quando ele cita todos os nomes, ele cita o nome da pessoa. Mas quando chega em Josué, ele diz assim: olha, Oséias, a partir de agora, se chamará Josué. Porque Oséias significa salvação, mas Josué significa aquele que o Senhor salva. Era como se Deus já tivesse soprado nos ouvidos do profeta Moisés, que era um homem espiritual e que a Bíblia diz que conversava face a face com Deus. Ouviu Deus falar para ele: olha, esse é diferente. O nome dele é Oséias, que quer dizer salvação, mas a partir de agora pode chamá-lo de Josué, porque ele é um guerreiro e as lutas dele a partir de agora serão lutadas por mim. A partir de agora em diante, não mais ele lutará as suas guerras, mas a partir de agora eu lutarei as guerras dele.
Quando nós decidimos em servir ao Senhor, um dos impactos sobrenaturais é que não é você que luta as suas guerras, mas é o Senhor que você serve que luta por você. Glória a Deus. É por isso que o escritor aos Eclesiastes, lá no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim para os jovens: lembra-te do teu Criador, jovem, na tua mocidade, para quando virem os maus dias, você não diga, não tenho neles prazer. Em outras palavras, é para quando você não envelhecer, não olhar para trás e se arrepender das escolhas que você fez. Mas se você, como jovem, procura buscar fazer a escolha de servir ao Senhor, nós aqui, o mundo, principalmente os jovens de hoje, recebem vários convites. Nós, adultos, recebemos vários convites. Mas o interessante é que o pregador Eclesiastes diz: olha, não esqueça-te do teu Criador na tua mocidade, porque é na mocidade que fazemos as escolhas mais importantes da vida. É na mocidade que escolhemos se vamos ser pessoas de bem ou não. É na mocidade que decidimos se vamos a faculdade que vamos fazer. É na mocidade que decidimos qual é o grupo de amizade que vamos levar para o resto da vida. Então lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olha só o que Deus fala para o povo de Israel, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É como se ele estivesse dizendo: olha, escolhe isso aqui, escolhe, continua sendo meu servo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quais são? Bênção serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Não há nada que você coloque a mão que Deus não esteja contigo, porque o efeito sobrenatural de quem escolhe servir ao Senhor é que Ele lutará as nossas guerras. Aleluia. Em segundo lugar, a nossa escolha em servir ao Senhor muda a visão de quem nós somos. O segundo impacto sobrenatural que eu vejo na vida de Josué, porque Josué não foi no capítulo 24, na sua velhice, que ele decidiu, escolheu servir ao Senhor, não. Josué saiu do Egito, ele esteve no Egito, mas apesar de estar no Egito, o Egito não estava nele. Ele já vislumbrava estar fora daquele local, talvez há muito tempo, porque ele não escolheu, na sua velhice, servir ao Senhor. E olha só o que está registrado no capítulo 14, verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Pastor, qual é o contexto? Você sabe a história, 12 espias foram enviados. Voltam de lá os 12. 10 dos 12. Alguém diz que a maioria convence. No plano espiritual, quem convence é o Espírito Santo. 10 disseram: olha, realmente o local mana leite e mel, as frutas são grandes, o local é muito bom, a promessa feita não é mentira, a gente poderia até tentar ir para lá, mas não vai rolar, porque o pessoal de lá é muito grande, são guerreiros, nós do lado deles somos como gafanhotos. Eles se olhavam, esses 10 se olhavam como gafanhotos diante dos outros. Muitas pessoas estão na igreja, vão para a igreja, participam de um culto, participam de um grupo ou departamento da igreja, são crentes por muitos anos, mas não conseguem mudar a visão de quem são. Continuam olhando para os problemas como se eles fossem muito maior do que o Deus que servem. Aqueles que foram, olharam para as circunstâncias, são pessoas que vivem no âmbito do natural, vivem no âmbito do que os olhos naturais podem ver. Mas é por isso que a palavra nos diz que o justo viverá da fé. Ele não vai andar segundo as coisas que ele pode olhar com seus olhos naturais, mas com seus olhos espirituais. Quando Josué e Calebe ouvem aquilo,
Eles começam a ficar nervosos, porque não foi isso que eles viram. Não foi essa a visão que tiveram quando estiveram lá. O povo começou a acreditar nos 10. E o povo começou a dizer: Moisés, vamos voltar para trás. O que Deus prometeu é mentira. Mas os milagres aconteceram. Não é isso. 10 disseram que são muito grandes. Somos como gafanhotos. E acreditaram, a maioria acreditou exatamente nos 10. Deixe-me dizer uma coisa para você. Geralmente as pessoas acham que multidão é a maioria e a multidão decide as coisas. A multidão que seguia Jesus era a mesma multidão que apedrejou a Jesus. Lucas, quando vai se referir às pessoas que o seguiam lá no evento da viúva, da mulher com o seu filho, da viúva de Naim, que carrega o seu filho morto, ele vai dizer muito bem quem estava lá. Uma grande multidão seguia Jesus e os seus discípulos. Muitas pessoas estão na multidão. Multidão é disforme. Multidão não tem forma. Multidão não é classificável. Multidão não se compromete. Mas os discípulos sim. Discípulo é aquele que tem a aparência do seu mestre. Discípulo é aquele que fala como o seu mestre. Foi exatamente quando desconfiaram que Pedro andava com Jesus. Eles falaram pela primeira vez: tu não é aquele que andava com o Nazareno? E Pedro diz: não era eu. Mas a segunda vez: não era você que andava com ele? Não, de forma alguma, você está me confundindo. Mas aí veio alguém e disse assim: era você sim, porque o teu linguajar te denuncia. Você fala igual Jesus, você anda igual Jesus, você se veste igual Jesus, você cheira Jesus. E ao ouvir aquilo, aqueles dois rasgaram. Ele diz que Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e disseram: não, de forma nenhuma. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra que mana leite e mel, e entregará os gigantes em nossas mãos, porque nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos homens, mas Ele é Deus. Davi, quando chega diante de Golias, Golias olha para ele e subestima: mas você veio a mim, mandaram você pequeno, comparado comigo você é nada, você é pequeno, eu vou te matar, eu vou fazer e acontecer contigo. Mas a diferença é que quem escolhe servir ao Senhor anda assim, não anda de nariz em pé, mas anda de cabeça erguida. Por quê? Olha a resposta de Davi para Golias: tu vem contra mim com lança, espada, escudo, MBA, mestrado, doutorado. Eu vou contra ti só com uma coisa: em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Há uma diferença quando você serve ao Senhor e escolhe servi-lo com integridade e fidelidade. Algo de sobrenatural acontece. O que, pastor? Você se torna e você se olha diferente daquilo que você de fato é. Terceiro efeito sobrenatural que eu vejo registrado na vida desse homem que escolheu servir ao Senhor é que nossas escolhas em servir ao Senhor determina as nossas estratégias nas lutas do dia a dia. Eu indo na harpa cristã, eu sou um pastor das antigas, e o hino diz assim: e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Eu me lembro que eu era pequeno lá em Barbacena, em Santa Cruz, e meu vovô era pastor, e a gente quando é criança não tem noção dos problemas que os pais passam, né? Mas eu lá em Santa Cruz, eu me lembro muitas vezes o meu avô, ele tinha uma máquina além do seu tempo, além do tempo de 1921, ele era ourives, e ele tinha um abafador que ele pisava. E vovô tinha um bigode assim, muito característico de quem é do Rio Grande do Norte daquela época. Era um bigodinho assim, meio maroto, matreiro assim, só a pontinha. Mas um homem de Deus. E eu me lembro que ele ficava com os óculos dele, que eu achava estranho, porque ele usava daquele jeito, e hoje eu uso do mesmo jeito. E ele ficava:
E nas lutas de cada dia, Jesus nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Vovô partiu para a eternidade. O seu netinho, que não sabia o que era, o que ele estava cantando hoje, é pastor e prega em Curitiba. E em breve a trombeta vai tocar. E eu vou encontrar com ele no céu. Pastor, o senhor não tem problemas? Eu tenho muitos problemas. Parece que está tudo bagunçado, né, pastor Jarmute? Mas como é que o nosso jargão? Está bagunçado, mas está o quê? Está controlado, está sob controle. Por quê? E nas lutas de cada dia, Jesus nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Pastor, como é que acontece isso, pastor? Aconteceu com Josué, que escolheu servir. A Bíblia diz que quando Josué passa o Jordão, que chega do outro lado, aparece um homem com uma espada nua na mão. Se estava nua, é que ela já estava desembainhada. Quando Josué olha para ele, eu imagino que a gente é militar, né, pastor? A gente conhece um pouco alguma coisa aqui, né, meu subão? Ele pega a espada, a gente já sabe, já falou para o ajudante de ordens dele ali atrás, ó, chama reforço. Já tem alguém de Jericó aqui, vai lá chamar reforço. Mas vai com calma que tem alguma coisa diferente nele. Porque quem escolhe servir ao Senhor, de alguma forma consegue notar os comportamentos e a presença daquele que luta as nossas lutas. Ele pergunta: és tu dos nossos? Ele começa, ato falho. Ele desconfiava tanto que era reforço, que ele começou perguntando: és tu um dos nossos? Ou és um dos nossos inimigos? É retórica a pergunta. Ele responde: não, eu sou o príncipe do exército do céu, e estou dizendo para você que eu já cheguei. Quando você vai para a tua luta diária, Jesus já está lá. Quando você acha que vai lutar sozinho, vai pegar o resultado de um exame, Jesus está dentro do consultório assim, olha, quem é você? É o médico? Não, eu sou médico, eu sou o médico dos médicos. Antes de você chegar eu já estava aqui. E estou dizendo, Jesus enfatiza, porque para alguns teólogos aquilo foi uma teofania, foi a presença pré-corpórea de Jesus naquele lugar, tanto que ele adora. Ele diz assim: eu estou te avisando que eu já estou aqui. Você vai fazer assim, ó, a estratégia para você derrubar Jericó. Todo dia, dá uma voltinha calada. Por 7 dias você faz isso. Na 7ª, bota a presença na frente, que era a Arca da Aliança. Bota a presença na frente e você roda por 7 vezes. No último lugar você faz o quê? Você canta o hino. Aquilo que parecia impossível. Bota o grupo de louvor para cantar. Chama a Fran, chama o pessoal que toca aqui, que é top. Aquilo que parecia não ter saída. Porque que grito é esse? Esse é o grito da vitória. Na 7ª volta as muralhas cairão. Deus dá estratégia e Ele chega antes para dizer a você como é que você vai vencer a batalha. Não te preocupa, se você serve Ele, se você escolheu servir, Ele já está na frente da tua luta. E não é elucubração minha, está escrito. Em 4º lugar, a nossa escolha em servir ao Senhor determina a nossa prosperidade. Pastor, isso é teologia da prosperidade? Não. Isso é prosperidade na teologia. Porque o nosso Deus é um Deus próspero. Está pensando o quê? Está pensando que a gente é derrotado? Não, meus irmãos. A gente está na luta como todo mundo. A gente está na batalha como todo mundo. Qual é a diferença, pastor? É que a gente já sabe no final. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A definição de prosperidade, obviamente, no plano espiritual, não é a definição de prosperidade que o mundo imprime ou prega. Qual é a definição, pastor? Está na Bíblia. Salmo 23 está escrito na língua portuguesa, revista Almeida e corrigida, Almeida e atualizada. O Senhor é meu? Continua.
Eu vou agora dar 1, 2, 3, a igreja toda junta. O Senhor, 1, 2, 3. Quando você lê em hebraico, não sou hebraísta, mas quando você lê em hebraico, a tradução que ficou mais próxima é a tradução em inglês, que diz assim: The Lord is my shepherd and I shall not want. Que traduzido literalmente diz: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Ah, pastor, isso é difícil. O Senhor é meu pastor e de nada eu vou sentir falta. Mas o que significa isso? Então significa que você vai ter tudo? Não. Significa que eu não posso ter nada e ainda assim não sentir falta de nada. Eu posso não ter tudo que eu gostaria de ter, mas mesmo em não tendo, eu não sinto falta daquilo que eu gostaria de ter comigo. Pastor, prove isso para mim. Filipenses capítulo 4. Paulo escreve uma carta aos Filipenses e ele agradece por uma oferta que ele recebeu. E lá no versículo 11 ele diz assim: amados, eu agradeço, meus amados irmãos de Filipos, pela oferta que vocês mandaram. Não por causa da pobreza, Paulo diz isso, não por causa da pobreza, porque na verdade eu sei ter tudo, sem ter nada, sem andar de ônibus, como sei andar também a pé, sem andar de avião, como sem andar de bicicleta. Eu posso estar num banquete, como posso estar passando necessidade. Então o que você quer dizer, Paulo? É que eu não sinto falta de nada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter, mas também posso não ter, porque o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Essa é a prosperidade do crente. E olha só o que ele diz para Josué, que escolheu servir. Capítulo 1, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dele de dia e de noite, 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 para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, porque a prosperidade te seguirão, a bondade e a misericórdia te seguirão, a prosperidade te seguirão todos os dias da tua vida. Salmo 1, o salmista vai dizer: bem-aventurado é o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? O que acontece com ele? Porque ele não vai depender de economia, não vai depender do plano econômico, não vai depender de nome taxa de nome nenhum, nenhuma associação com nome de taxa. Não vai depender do plano econômico vigente. Por quê? Porque ele será independente. De que maneira? Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que produz seu fruto em estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. A escolha de servir ao Senhor determina, aplaude ao Senhor, glorifica Ele, aleluia, a nossa prosperidade. Servir a Ele é bom demais. Marta tinha a senha. Marta não era boba não. Pastor, fala de Marta. Compre o livro e assista a palestra de ontem. Perdeu o Playboy? Não perdeu não, ainda dá tempo. Tem registros. Então, em primeiro lugar, a nossa escolha em servir ao Senhor determina o nosso futuro. E é por isso que Josué disse: eu e a minha casa serviremos. Ele envolve a casa e projeta o futuro. Meu filho, meu neto, meu trineto, tetraneto. Porque ele sabia que Deus visita a bondade dos pais nos filhos até 1000 gerações. A escolha em ser servo hoje determina o bem-estar do teu tataraneto. Você pode até morrer hoje. Você deixou descendente? Não preocupa não. Até 1000 gerações, o resultado da sua escolha vai estar seguindo, porque hoje um dia você disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Segundo lugar, a escolha em servir ao Senhor muda a nossa visão sobre quem nós somos. Em terceiro lugar, a nossa escolha em servir ao Senhor determina as nossas estratégias nas lutas do dia a dia. Em quarto lugar, a nossa escolha em servir ao Senhor determina a nossa prosperidade. E em último lugar, pastor, repita comigo: a nossa escolha em servir ao Senhor determina a nossa entrada na terra prometida. Aleluia! Ragacharabacandaraia. Olha o que está escrito aqui, Números capítulo 14, verso 30. Não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem, porquanto duvidaram de mim e não escolheram me servir. Só duas exceções: Josué, filho de Nun, e Caleb. Em breve a trombeta tocará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor das nuvens. Aleluia! O melhor da escolha em servir é que enquanto você serve, você é abençoado, mas no final do teu serviço, você é recompensado. Ser fiel, ser servo até a morte, porque no final alguém vai te entregar a coroa da vida. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dominemos, mas todos seremos transformados num abrir, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta tocará, ela soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados pelo Senhor. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que escolha servir, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mateus capítulo 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 2, verso 10, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns entre vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, ser servo até a morte, escolha servir até a morte, fique de pé, ser fiel até a morte, não abra mão de ser servo até a morte. Eu não sei você, eu não sei a tua casa, eu não sei a tua empresa, eu não sei o teu trabalho, eu sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fecha os teus olhos, posso orar com a igreja, pastor? Senhor Deus e Pai, a ti toda honra, glória e louvor. Obrigado.